Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou contar um negócio que eu fiz essa semana, que eu creio que isso vai me ajudar a entender um pouco mais a literatura brasileira, que é a vibe que eu tô nesse momento. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. No caso, o que acontece? Eu tô lendo atualmente, como eu mostrei no vídeo anterior, esse livro do Zé Lins do Rego, Fogo Morto, que eu tô já bem na metade do livro, da metade pro final. Isso, eu tô aqui na página 248, são 403 páginas, ainda tem chão, mas eu tô na segunda metade desse livro, porque são 3 partes divididas. É muito interessante, sobre essa coisa do sertão, meados do século XIX, aquela coisa do coronelismo, ainda da escravidão, das moendas que tinham aí, né, dessas casas grandes que tinham, né, essas coisas todas. Aí o que acontece? Desse livro do Zé Lins do Rego, eu fiquei pensando assim, poxa, deixa eu olhar para minha estante para eu ver quantos autores de literatura brasileira eu li de fato. Quando eu fui olhar para minha estante, fora os livros que eu não tenho mais na estante, eu li cerca de 12 autores clássicos de literatura brasileira. Eu não estou incluindo aqui tipo Rubem Braga, que eu ainda pretendo ler, não incluí tipo Paulo Coelho, não incluí autores mais modernos, digamos assim. Por exemplo, Dan Luz e Leão, não incluí, apesar de eu querer ler, entendeu? Porque ela é uma coisa mais moderna, um pouco menos clássica. Mas enfim, vamos pra frente. O que é que acontece? Nessa, eu olhando que eu já li 12 autores da literatura brasileira clássica, entre eles José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, Manuel Antônio de Almeida, que é o cara que fez o Memórias de um Sargento de Milícias, né? Manuel Antônio de Almeida, tá aqui, ó, o livro, ó, Memórias de um Sargento de Milícias. Aqui é uma edição de um jornal que fazia muito antigamente essas edições, porque assim, abrindo aspas, aqui no Ceará tem 2 grandes jornais, o Diário Nordeste e o Povo. O Diário Nordeste fez edições de reedições de literaturas clássicas, que eu tenho aqui, que eu tenho o Guidinho do Poço, que eu esqueci até o nome do autor, eu acho que é Oliveira Paiva, se eu não me engano, o autor. Ainda pretendo ler, se for interessante, eu trago aqui para vocês. E tem a edição do Povo, que esse daqui veste letras, e que teve essa edição aqui do Manuel Antônio de Almeida, Memórias do Sargento de Milícias. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho outra edição dessa daqui, eu não me recordo. Eu vi uma, mas eu acho que eu só tenho essa daqui mesmo. Pois é, que a biblioteca é grande, o cara se confunde às vezes. Aí, é isso. Aí, abrindo parênteses aqui, o que acontece? Fechando parênteses. Aí, depois eu resolvi me perguntar a seguinte coisa e fiz essa pergunta para a inteligência. Poxa, quais são os 100 principais nomes da literatura brasileira? E aí eu selecionei alguns, né, para poder ler nos próximos tempos, seja esse ano de 2025 ou para 2026 e os próximos. Aí os que eu selecionei aqui, né, no caso, Guimarães Rosa, que eu quero ler Grande Sertão Veredas, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Euclides da Cunha, que tem Os Sertões, que eu sou louco para ler, incrível, Lígia Fagundes Telles, Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida, clássico, Cora Coralina, João Cabral de Melo Neto, que é o Morte e Vida de Severina. Você está percebendo que eu estou querendo ler muitos livros assim sobre Nordeste, Sertão. Cara, me bateu muito essa curiosidade depois que eu li o São Bernardo, ano passado, do Graciliano Ramos. Pois é. Aí o que acontece? Olha os outros aqui. Caio Fernando Abreu, Aloysio Acevedo, Almeida Garré. E esse do Almeida Garré tem um detalhe. Eu tinha a obra-prima do Almeida Garré, que é Memórias de Minha Alma. Eu não me recordo. Alma de Minha Vida. Pois é, o nome desse romance. Só que ele estava incompleto, tinha umas páginas arrancadas. Aí o que é que eu fiz? Não, eu acho que esse aqui não é pra mim, eu vou doar. Eu doei uns 2 anos atrás. Aí eu já sei onde vende, da editora Martin Claret. E é Pocket, tamanho dele. Muito bacana, muito de boa. E pretendo comprá-lo aí, eu já sei até onde vende. Pois é. Aí aqui, continua na lista. Dalto Teruissan, Ferreira Goulart, toda a poesia, né, que é a obra-prima do Ferreira Goulart. Gonçalves Dias, Inácio Loyola Brandão, João Baldo Ribeiro, Olavo Bilac, Otto de Lara,
Raquel de Queiroz, que eu quero ler tanto 15 quanto Memorial de Maria Moura, que eu vi em 2023, uma edição, se eu não me engano, da edição da Siciliano, de capa azul. Lindo! Aí eu olhei para a história, linda! Coisas do sertão. Enfim. Aí tem Rubem Braga, Rubem Fonseca, Sérgio Buarque de Holanda, que é mais deslocado para a parte sociológica brasileira histórica do que romancista. Enfim, pelo menos o que eu vi. Não lembro se ele é romancista de fato. Aí tem Torquato Neto e Zélia Gattai, que foi, né, no caso, a esposa do Jorge Amado. Pois é. Enfim, então o que acontece? Desses autores aqui, eu acho que são 25 que tem na lista. Eu tenho o do João Balro Ribeiro, que eu consegui Viva o Povo Brasileiro hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo. Muito interessante, até li um trecho. Tem uma mistura de romance com realismo, negócio bem interessante. E do Rubem Fonseca, que é o Agosto clássico, que eu já tenho aí para ler, mas eu vou dar um jeito de ler um pouco mais para frente. Então o que acontece? Pelo menos eu já tenho 2 aqui dessa lista, e os outros eu vou conseguindo de maneira subsequente. Eu já tenho muito livro aqui em estoque, mas comprar mais um livro nunca é demais, né? Pois é, então o que acontece? São autores que eu pretendo ler para poder entender melhor o contexto de literatura brasileira e tudo, porque, como eu disse, já li Machado de Assis, Zé de Alencar, Joaquim Manuel de Almeida, no caso Lima Barreto, já li, enfim, são 12 autores que eu li, pelo que eu contei aqui. Então, subsequentemente, ainda é muito pouco, no meu ver, para entender um pouco sobre literatura brasileira. Então, eu pretendo ler esses. Já consegui 2, como eu disse para vocês, ou seja, faltam pelo menos aí mais 25. 25 não, 23, são 25 na lista, faltam 23. Para entender pelo menos um pouco de literatura brasileira. Esses aqui me batem muita curiosidade de lê-los para entender, não só a história em si, mas também um pouco desse traçado da literatura brasileira. E ainda vou ver também outros mais para frente. Por enquanto quero dar prioridade a essa lista aqui em sentido de literatura brasileira clássica, para que de fato eu possa entender melhor isso e subsequentemente acrescentar mais riqueza à minha mente e também à minha biblioteca, para entender um pouco sobre essa questão de literatura brasileira. Beleza? Então é isso. Já discorri esse vídeo aqui para vocês, e se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo de pessoas e deixa aqui seus comentários aqui embaixo. Eu tenho uma lista de livros ou autores de literatura brasileira ou até mesmo estrangeira. Se você tem vontade de ler, deixa aqui embaixo pelo menos uns 3 ou 2 autores para a gente poder dialogar um pouco sobre isso, porque também autores de literatura estrangeira eu tenho vontade de ler. Por exemplo, Ernest Hemingway, tenho vontade de ler, e enfim, outros aqui. Então deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre, e clica no botão de inscrever e clica na sineta, que amanhã vai ter um vídeo a mais aqui no meu canal, no caso, outro vídeo seguinte. E é isso. Até o próximo vídeo.